Fala galerinha da Epicar, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui trazendo mais uma aula de matemática aí, dando continuidade aí no nosso curso de matemática financeira. Na aula de hoje a gente vai falar sobre regra de 3, né? Simples e composta. Simples e composta. Vamos lá, pessoal. Papo sério aqui. Regra de 3 apareceu na prova de 2016, apareceu na prova de 2017, apareceu na prova de 2018. 2019? Deixa eu conferir aqui se apareceu na prova de 2019. Apareceu na prova de 2020, né, também. Ano passado caiu. 2019 eu acho que não apareceu. Deixa eu só confirmar aqui. Tô com a prova aqui aberta, passando o olho. Olha lá. Então, regra de 3 composta, pessoal, dos últimos 5 anos só não caiu em 2019, tá bom? Mas o que eu falei pro pessoal do ano passado, né? Eu falei assim, galera, vai cair, tá? Regra de 3 composta vai cair. Caiu, tá? Prova aí de 2020, tô com ela aberta aqui. A questão 27 é uma questão de regra de 3 composta, tá? Então, essa daqui é uma aula que vai cair, tá bom? Os exercícios que a gente vai fazer aqui vai cair igualzinho na prova, tá? Então, essa aqui é uma aula que vocês não podem, não entender, tá bom? Essa aula aqui vocês têm que tirar todas as dúvidas que aparecerem, beleza? Fazer a lista aí e dar o melhor, porque vai cair, tá bom? Vai cair isso aqui. Então, presta atenção aí. Seguinte, pessoal, para a gente partir aí para a regra de 3 composta, que é o nosso foco, primeiramente a gente vai estar falando sobre regra de 3 simples, tá bom? Regra de 3 simples, não sei se vocês já assistiram a aula de geometria da semana passada, né? Eu usei regra de 3 simples para fazer cálculo de comprimento de arco, para fazer cálculo de área de setor, né? Então, a gente já está usando um pouquinho de regra de 3 na geometria, tá? A regra de 3 aí a gente usa para muita coisa. É uma das coisas de matemáticas que, qualquer pessoa de qualquer profissão tem necessidade de usar, tá? Isso aqui, né? É a famosa, vou lá na loja, né? Tá lá vendendo um produto por tantos reais. Se eu comprar, sei lá, 3 vezes esse produto, 4 vezes, eu vou estar pagando 3 vezes mais, 4 vezes mais. Isso daí é a regra de 3, tá bom? Tá relacionado aí com esse conceito de grandezas diretamente proporcionais. Então, regra de 3 é uma coisa aí que praticamente qualquer pessoa de qualquer profissão usa aí no dia a dia, né? Então, é uma coisa realmente bem importante. A regra de 3 composta já não é tão comum no nosso dia a dia, né? Mas, não tão comum quanto a simples, mas ainda assim, ela é super importante para a prova da Epicar em específico, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que é a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, né? A regra de 3 simples, você pode usar ela quando você estiver trabalhando com duas grandezas, tá bom? E a regra de 3 composta, você usa aí com 3 ou mais grandezas, tá bom? Essa aí é a única diferença dessas duas regras de 3, tá? E se você aprender direitinho os conceitos da regra de 3 composta, você vai ver que a regra de 3 simples nada mais é do que um caso particular da composta, tá? Então, se você aprender direitinho fazer regra de 3 composta, a regra de 3 simples vai ser, muito fácil para você, tá bom? Porque a simples está dentro da composta, tá? Apesar da gente tá falando aqui que é para 3 ou mais grandezas, o conceito se aplica para duas.
Se você faz uma regra de 3 composta com duas grandezas, você está fazendo uma regra de 3 simples. Beleza? Ok. A regra de 3 simples, pessoal, ela é dividida em dois casos, né? Então, vamos começar aqui com a regra de 3 simples e direta. Beleza? A regra de 3 simples e direta, a gente vai trabalhar com duas grandezas diretamente proporcionais, tá? E depois a gente vai ver a regra de 3 simples inversa, em que a gente vai trabalhar com duas grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Então, essa é a diferença da regra de 3 simples direta e inversa. Então, pessoal, qual vai ser aqui o problema que a gente tem, tá bom? O problema é o seguinte, ó. Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários, né, para a gente construir um muro de 51 metros quadrados? Esse é o problema que a gente tem. Tá bom? Problema aí que a gente se depara aí várias vezes no dia a dia, tá? Muita gente faz a regra de 3, mas não sabe que tá fazendo regra de 3, mas no fundo é a regra de 3. Bom, galera, vamos lá. O primeiro passo aqui é entender que você está trabalhando com duas grandezas, né? Uma grandeza vai ser aí a área de muro, tá? Que a gente pode chamar aqui de a área de muro. Então, se você vai resolver um problema de regra de 3, o que é interessante você começar fazendo? Você começa identificando as suas grandezas, tá bom? Ó, então, aqui eu identifiquei a minha primeira, que é a área. E a segunda grandeza que eu vou colocar aqui, ó, vai ser o N, que vai ser aí o número de trabalhadores. Beleza? E agora que a gente já identificou as grandezas, área e número de trabalhadores, o que a gente tem que verificar agora é se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Beleza? Como é que a gente vai identificar essa relação? Você não quer saber o número de trabalhadores? O N aqui? Então, vamos colocar aqui uma setinha no N apontando para cima. Tá? O que isso aqui quer dizer? Ó? Se você aumentar o seu número de trabalhadores, o que vai acontecer com a sua área? Se você coloca mais gente trabalhando, então, a área que você vai construir vai aumentar. Vocês concordam? Isso significa que se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Se você tivesse colocado a setinha aqui para baixo, não tem problema, tá? Porque a sua setinha está para baixo, se você diminui o número de trabalhadores, a área de muro construído ia diminuir também, tá bom? Então, se as setinhas elas estão no mesmo sentido, o que isso aqui diz pra gente? Que as grandezas elas são diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, tá? Se as setinhas elas estiverem em sentidos contrários, isso aqui indica pra gente que as grandezas elas são, inversamente proporcionais. Beleza, galera? Então, primeiro passo, identificar as grandezas. Segundo passo, entender qual que é a relação que existe entre elas. Tudo bem? Agora, a gente já
descobriu aqui que as nossas grandezas, elas se relacionam de maneira diretamente proporcional. Se as nossas grandezas, elas são diretamente proporcionais, isso significa que você consegue escrever elas da seguinte forma, né? A razão aí A sobre N é constante. Não é isso que significa grandezas diretamente proporcionais? Pode ver aqui que se você aumentar o seu N, o seu A, ele também tem que aumentar, né? Para essa razão ficar constante. Tudo bem? Então, ó, o que a gente conclui aqui? Se você passar esse N multiplicando, você acaba descobrindo essa relação, ó, que o A é igual a K vezes N. Beleza? E aí, galera, essa relação aqui que a gente encontrou entre o A e o N, né? Ela é a relação, então, de proporcionalidade entre as grandezas e ela gira em torno desse K aqui, ó. Estão vendo esse K? Esse K aqui, ele vai ser, então, a nossa constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui no nosso problema. Eu sei que se eu pegar aqui uma área e dividir pelo número de trabalhadores, tem que dar constante. Então, se a gente olhar aqui a nossa tabela de dados, né? Você tem aqui, ó, A e N. Você tem aqui 17, 3, 51x. E o que essas duas linhas têm em comum, pessoal? Então, é justamente a constante K. Se você pegar 17 e dividir por 3, vai dar igual a K. E se você pegar aqui o 51 e dividir por x, tem que dar igual a K também. O que você conclui? Você conclui aqui que 17 dividido por 3 é igual a 51 dividido por x. Tá? E aí você chega aqui, ó, depois que você fala que os K são iguais, ó, a constante de proporcionalidade que acontece aqui e aqui é a mesma, né? Você chega nessa equação de primeiro grau, né? E para resolver essa equação de primeiro grau, ó, você passa o x para o outro lado multiplicando e dá que o x é 51 vezes 3 dividido por 17. Então, quanto que vale seu x? Seu x vale 9. Beleza? Então, deem uma olhadinha aí, né? Em todo o passo a passo que a gente fez nesse problema. Ó, ver se dá pra ver aí, né? Feito esse passo a passo, pessoal, né? A gente conseguiu encontrar, então, que para se construir 51 metros quadrados de muro, você precisa aí de 9 trabalhadores. Beleza? Na prática, a gente não vai fazer tudo isso aqui, né? Para encontrar esse 9, não é mesmo? Como é que funciona na prática? Na prática vai ser assim, ó. Você percebeu que quanto mais muro, né? Você leu o problema lá, aí você falou assim, quanto mais trabalhador, mais muro. Então, isso aí é uma regra de 3, simples, direta. O que você vai fazer? Ó, você vai falar que o 17 está para 3, assim como o 51 está para x. E aí, você vai multiplicar em cruz.
tá? Mas por que você está multiplicando em cruz? De onde vem isso, cara? Vem daqui, ó. Vem do relacionamento que essas duas grandezas têm através dessa constante de proporcionalidade K. Beleza? Então, se você multiplicar, ó, presta atenção, pessoal, nas unidades, tá bom? Ó, eu estou multiplicando 17 metros quadrados por x. E aqui eu estou multiplicando 51 metros quadrados por 3 trabalhadores. Tá? Presta atenção nas unidades. O 17 passa para lá dividindo. O metro quadrado corta com metro quadrado. E o trabalhador, ó, não tem com quem cortar. Por isso que no final do dia, o x vai ter como unidade trabalhador. Porque justamente as unidades se cortam aqui. Tá? E aí a gente tem então que x é igual a 9, né? 9 o quê? 9 trabalhador. Porque justamente, ó, o x, a unidade que ele precisa ter é a mesma unidade do lado que ele tá, né? Ele não tá aqui do lado dos trabalhadores. Então, o x, ó, ele tem que receber como unidade trabalhadores. Beleza? Então, galera, na prática, a regra de 3, ela se resume a isso, ó. 17 tá para 3, assim como 51 tá para x. Multiplica em cruz e acha que o x é 9. Morreu. Morreu aí. Tá bom? Esse passo a passo que a gente fez só vai ser feito uma vez, né? Porque eu quero justamente que vocês entendam aí o que está acontecendo por trás da regra de 3. Beleza? Mas vamos lá aqui, ó. Próximo exercício que a gente vai fazer aqui. Ainda aqui no tópico simples direta. Tá bom? Temos aqui um setor, né? Medindo aí 60 graus. E o raio aqui vale 2. Problema de geometria, tudo bem? Problema tal que a gente resolveu na aula de geometria que foi postada hoje, tá? Então, se você ainda não conferiu, dá uma olhadinha lá. Temos isso aqui, né? Só que agora eu estou trazendo esse exercício aqui justamente para a gente oficializar a regra de 3 feita lá, tá bom? Então, a gente quer saber, então, a área desse setor. Beleza? E a gente tem duas grandezas aqui. A gente tem como grandeza aqui a área do setor. E a gente tem como grandeza aqui o ângulo. Beleza? Essas são as duas grandezas. Se você aumenta o seu ângulo, a área do seu setor aumenta, tá? Se você aumenta essa abertura aqui, pessoal, ó, você vai estar pegando uma fatia maior. Então, a sua área vai aumentar, né? Então, essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Como elas são diretamente proporcionais, você pode montar a regra de 3 da seguinte forma, ó. A área do setor está para 60, assim como a área total está para 360, beleza? Porque a área total seria a volta completa aqui, né? Uma abertura de 360 graus. Então, isso aqui vai te dar o quê, ó? O seu x aqui, ó, está para 60 graus, assim como a área total, que é quanto? Não é πr ao quadrado? O r ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, a área total é 4π. Assim como 4π está para 360. Aí, esse 4π aqui, pessoal, ele deveria estar carregando uma unidade, né? Eu que não coloquei aqui, mas poderia ser centímetros, por exemplo. Se o seu raio é centímetros, a sua área é centímetros quadrados. E os seus ângulos, eles já estão com a unidade de graus aqui. Estão vendo? Então, a gente multiplica em cruz. E você tem aqui que x vezes 360 é igual a 4π centímetros quadrados vezes 60 graus. Aí o grau aqui, ó, corta com o grau aqui. Qual a unidade que sobrou para o x? A unidade que sobrou aqui foi de centímetros quadrados. Então, você já sabe que seu x vai receber um valor de centímetros quadrados. Afinal de contas, ele está representando aí a área. Não é isso? E aí você passa o 360 dividindo. E você tem, então, que seu x é 4π
vezes 60 sobre 360 centímetros quadrados. Aí você trata o centímetro quadrado como se ele fosse um outro número ou uma outra variável, tá? Aí ele vai se arrastando junto com a equação. Porque, tipo assim, a gente não trabalhou muito com equação com unidade, né? A gente ficou muito na matemática e tal, mas trazendo mais um pouco para o mundo físico, né? De medidas e tudo mais, você pode ir carregando a unidade aí, tá? Aí aqui corta, né, o zero com zero. 6 dividido por 36 é um sexto, né? Então, nosso x aqui é 4π sobre 6 centímetros quadrados, né? Mais conhecido aí como 2π sobre 3 centímetros quadrados. Tá? Então, a gente conseguiu aplicar aqui os conceitos de regra de 3 para essas duas grandezas. Ângulo, área de setor e ângulo. Tá? Trazendo aí para o mundo da geometria. Beleza, galera? Então, a regra de 3 simples, eu acredito aí que todo mundo já deva ter usado isso aqui na vida, né? Aprendido na escola. Que a gente só está oficializando e fazendo um aprofundamento, né? E agora a gente vai aí para a regra de 3 simples inversa. Bom, pessoal, então guarda aí a regra de 3 direta um pouquinho e vamos dar uma pensada nesse próximo exercício. O exercício diz o seguinte pra gente, ó. Vou ler aqui para vocês. Um automóvel gasta 3 horas para percorrer um percurso a 80 km por hora. Beleza? Então, vamos identificar aqui primeiramente nossas grandezas. Ó. A gente tem a grandeza de tempo e a gente tem a grandeza de velocidade. Tá? Então, o cara falou assim que com 80 km por hora, ele faz aí o percurso em 3 horas. Beleza? E aí, o que ele quer saber é quanto tempo a pessoa demoraria para fazer esse mesmo percurso a uma velocidade de 50 km por hora. Beleza? Então, aqui estaria o nosso x. Se vocês quiserem tentar fazer aí o problema, né, antes da gente começar, pode tentar. Ó. Em 80 km por hora, ele demora 3 horas. Quanto tempo ele demoraria aí em 50 km por hora? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, identificar as grandezas. As nossas grandezas aqui são o tempo e a velocidade. E aí você não quer descobrir o tempo? Então vamos colocar aqui uma flechinha no nosso tempo. Para qualquer sentido, tá? Pode ser para cima ou para baixo. Coloquei aqui a minha setinha para cima. Se eu aumento o meu tempo, o que está acontecendo com a velocidade? Se eu demoro mais para chegar, eu tô indo mais devagar. Vocês concordam? Ó. Da mesma forma como se eu for mais devagar, eu demoro mais para chegar. Então, essas duas grandezas aqui, tempo e velocidade, como elas apresentam comportamentos contrários, se uma aumenta, a outra diminui, a gente conclui aqui que essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais entre si. Beleza? E aí, a gente vai escrever aqui então, ó, que o tempo vezes a velocidade vai ser um valor constante. Não é isso? Né? Ó. Isso aqui significa que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Se você aumenta o t, você tem que diminuir o v para compensar aqui e dar sempre constante. Beleza?
E aí, ó, como eu sei que t vezes v é um valor constante, isso significa que se eu multiplicar o t e o v da primeira linha, ó, vamos colocar que essa aqui é a primeira linha e essa aqui é a segunda linha, tá bom? Então, se eu multiplicar aqui o tempo da primeira linha vezes o v da primeira linha, tem que dar um valor constante. E se eu multiplicar o tempo da segunda linha pelo v da segunda linha, tem que dar um valor constante, né? Então, 3 horas vezes 80 km por hora vai dar aqui 240, né? Quilômetros. Que seria o nosso K, tá? Ó, tempo vezes velocidade está dando um valor constante de 240. Então, se eu multiplicar o meu tempo aqui, que é x, pela minha velocidade, que é 50 km por hora, quanto tem que dar, pessoal? Tem que dar k, que é quanto? 240 quilômetros. Tudo bem? Aí, ó, reparem no que vai acontecer com a unidade. Como você tem quilômetro dos dois lados, o quilômetro vai cortar. E a unidade de hora vai passar para o outro lado multiplicando. Então, assim como 50 vai passar dividindo. Então, seu x é 240 dividido por 50 vezes hora, né? Ó, pode ver que a hora passa para lá multiplicando. Aí você vai cortar aqui com aqui e você vai descobrir que seu x é 4,8 horas. Pode ver aqui que você já achou a unidade do tempo. Ah, professor, precisa fazer continha com unidade? Ó, não precisa, tá bom? Apenas saiba que se você não utilizar nenhuma unidade aqui, ó, na hora que você encontrar o valor do seu x, qual que vai ser a unidade dele? A unidade dele vai ser a mesma aqui que o tempo, beleza? Então aqui o seu x você vai estar achando ele em horas. Então se você não colocar nenhuma unidade, ó, fazer só com números, você ia achar 4,8. Aí 4,8 o quê? Tem que ser horas, porque é a mesma unidade que o tempo tem, tá? Já que o x é dado em tempo, a unidade dele tem que ser horas. Então, a gente achou 4,8, tá bom? Como esperado, é um valor maior, justamente porque a velocidade diminuiu. A velocidade diminui, o tempo aumenta, beleza? Então, galera, reparem que nesse caso aqui, que a nossa regra de 3 ela é simples e inversa, a gente não pode multiplicar isso aqui em cruz. Se você multiplica isso aqui em cruz, ó, vai ficar 150 dividido por 80, que é algo completamente diferente, tá bom? Então, a regra de 3 inversa, ela se baseia nisso aqui, ó. Tá? Então, basicamente, pessoal, na regra de 3 inversa, ó, a gente está fazendo que T1 vezes V1 é igual a T2 vezes V2. Enquanto que na regra de 3 direta, né, a gente estava fazendo, por exemplo, área sobre número de trabalhadores é igual a área sobre o número de trabalhadores. Tá bom? Então, na direta, a gente está igualando razões. Por isso que você pode fazer a multiplicação em cruz. Agora, na regra de 3 inversa, a gente está igualando produtos. Então, você não vai fazer multiplicação em cruz. Você vai fazer 1 vezes o outro é igual a 1 vezes o outro. Tá bom? A multiplicação em cruz, ela decorre aqui da razão, ó, dessa proporção. Tudo bem? Então, cuidado. Regra de 3 não é saindo multiplicando em cruz, não. Você precisa analisar como é que as grandezas elas se comportam. Primeiro, tá? Mas no momento que você percebeu, é diretamente proporcional, sim, manda aí uma multiplicação em cruz que você tem o seu resultado de imediato. Beleza? Então, deem uma analisada aí nesses exercícios. Se você não pegou direito, volta o vídeo aí, tá? Porque é extremamente importante entender isso aqui. A filosofia por trás aí da regra de 3, tá? Tenham isso em mente. Beleza. Galera, só uma observação aqui, ó. Vocês perceberam que
que o tempo e a velocidade, eles são grandezas inversamente proporcionais, não é? Então, ó, se a gente pegar o nosso V e escrever ele da forma 1 sobre 1 sobre V, por que você fez isso, pessoal? Oh, professor? Ah, eu peguei o inverso do inverso. 1 sobre V é a mesma coisa que V. Tudo bem? Isso aqui não é constante? Então, se a gente multiplicar aqui o t por 1, olha no que eu cheguei. Que o t dividido pelo inverso da velocidade é constante. Então, pessoal, o tempo ele é inversamente proporcional à velocidade. Mas a gente pode dizer que o tempo ele é diretamente proporcional ao inverso da velocidade. Ó, isso aqui, ó, 1 sobre v é diretamente proporcional ao tempo, tá? Então você pode escrever isso aqui, ó. T é inversamente proporcional a v, mas t é diretamente proporcional a 1 sobre v. Tudo bem? Então, se você quisesse montar essa regra de 3 assim, ó, você fala assim, ó, 3 horas, ó, vamos montar uma tabela. Ao invés da gente montar uma tabela com tempo e velocidade, a gente vai montar uma tabela com tempo e inverso de velocidade, ó. 3 horas está para 1 sobre 80, assim como o x está para 1 sobre 50. Como essas duas agora elas são diretamente proporcionais, agora sim você pode multiplicar em cruz, tá? E aí você vai ter aqui que 3 sobre 50 é igual a x sobre 80. Passando o 80 para o outro lado, você tem aqui que seu x é 240 sobre 50, ou seja, seu x é 4,8. Aí a gente encontra a mesma coisa, tá? Porque você fez uma regra de 3 com o inverso da velocidade e não com a velocidade. E o inverso da velocidade é diretamente proporcional ao tempo, dado que a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Beleza? Só para dar uma iluminada aí, tá? Esse último comentário. Tranquilo, pessoal? Bom, então, com isso, a gente termina aí esse assunto de regra de 3 simples, tá? E a gente vai estudar agora a regra de 3 composta. Beleza? Regrinha de 3 composta. Na próxima parte do vídeo. Vou cortar aqui